pessoal, eu sou Rosane Jerônimo, eu sou psicopedagoga, pedagoga, psicanalista, futura psicomotricista. Estou aqui hoje para dar uma dica de anamnese. Estou aqui na instituição onde eu trabalho e já estou realizando, as entrevistas escolares com os responsáveis para a gente iniciar 2021, em meio à pandemia, mas as crianças precisam estudar. E a instituição me pediu para fazer anamnese, eu sugeri, aliás, eu sugeri a escola, no ano passado, que realizasse essa anamnese com todos os alunos, que já estão aqui, e os novos, para estar arquivando, auxiliando melhor, porque assim eu posso analisar o cartão de vacina das crianças para ver o aplicar, fazer anotações, coisas que os pais às vezes não se lembram, e está passando para os professores, um apanhado do histórico, da criança. Então a gente tem a anamnese escolar, a instituição que eu trabalho, divulgo nas redes sociais, Então a gente, primeiramente, sabe que partindo da anamnese é o levantamento de dados de todo o histórico gestacional da criança, todo o histórico de convivência familiar, social, e assim na escola. O aluno já está na escola também, tem aquele que vai iniciar, e tem aquele que já está na escola. Então a gente tem uma anamnese infantil, uma anamnese para adolescentes, adultos, idosos, para quem está trabalhando, profissionais que trabalham. Então assim, a gente tem que fazer esse levantamento. E a gente pede inicialmente dados do aluno, toda a parte de nascimento, naturalidade, toda aquela parte que está na certidão de nascimento. As informações, a gente pega algumas e põe, a gente conversa com os pais para ver qual o estado que eles estão vivendo atualmente, cada um com o seu estado civil, e descreve também se tiver problemas de divórcio, separação, se eles são amigados, se são, como dizem o termo aí, namoridos. Eu ouvi muito falar isso, namorido. Então, assim, se o pai tem outra família e tem irmãos para essa criança, quantos são, como é que é a relação deles, e qual é o tipo de queixa familiar que tem. Se alguém na família sinaliza algo em relação a essa criança, porque sempre tem aquela tia, aquela avó, aquele primo que reclama daquela criança. Então, assim, mediante a isso, a gente vai ter essa queixa. E a religião da criança também é muito importante, porque a gente tem que respeitar a religião de cada um. Agora, ele fala que é evangélico. Existem vários tipos de congregações, e cada uma tem um segmento. Então, assim, é viável você estar perguntando também, para você ver como essa criança vive, dependendo dessa religião. A nível de escola, a escola tem que te fornecer todo o nível histórico da escola, Qual é a visão da escola? Aqui na escola eles me dão a ficha da criança, os relatórios, para eu estar lendo. Então eu tenho acesso a esses relatórios de outros anos, aquelas avaliações de escala do desenvolvimento da criança. Se aquela criança veio desde a educação infantil, tem uma escala, e aí eu posso estar vendo ali como é que foi a entrada dessa criança na escola, que dificuldades ela teve, como é que foi o desenvolvimento dela a cada ano, E se a criança não tem, eu tenho esse relatório que a professora faz. E geralmente os casos que têm dificuldades, as professoras fazem um relatório individual, faz o da turma e faz o individual, e deixa arquivado, e aí a secretaria me entrega e eu analiso todos esses documentos, e verifico. E é bom que lá no documento da
secretaria, vem lá escrito os tipos de alergia, tipos de medicação, se tem lá ou se não tem, se faz acompanhamento, se não faz. Então, assim, se já fez também, né? Porque tem aqueles que receberam alta. Então, eu já tenho ali todo um amparo para minha anamnese. E também eu pego dados do sistema de avaliação, né? Se é por nota, se é por progresso automático, número de alunos por turma, né? Para ver se tem muitas. Se alguém encaminhou essa criança para fez algum pedido para a escola, né? Qual é a queixa da escola em relação a esse aluno especial que está sendo analisado na anamnese? Que disciplina que essa criança tem dificuldades e qual a metodologia de ensino que os professores utilizam, né, para a disciplina e para ajudar esse aluno? Como é feita a avaliação desse aluno? Que relação esse aluno tem com os professores e com os alunos? Como é que é o andamento dessa criança na presença desse professor, na sala de aula, no parquinho? Como é que ele expressa as suas ideias, as suas emoções? Como que ele é na sala de aula, né? Como ele se comporta na sala de aula? E o histórico de vida do aluno, que a gente pergunta para os pais, o processo todo da gestação, né? Como é que foi a gravidez, como é que foi o parto, como é que foi a amamentação, como é que foi o desmame, como é que foi o desfraude, o engatinhar, o sentar, o andar, o levantar a cabeça, os balbucios, os movimentos da pega, como é que foi todo esse desenvolvimento, né? A idade da fala, toda essa parte, né? De evolução psicomotora, né? E esse histórico gestacional. Então, no psicomotor, a gente também pergunta, além desses de engatinhar, andar, falar, a gente pesquisa também com os pais como foi a evolução dos movimentos dele, né? E se ele é estabanado, agitado, se ele brinca com segurança, ou se ele é criança retraída, tímida, que não chega e vai brincando, aquela criança que se recolhe em meio a muitas pessoas, aquela criança que está no parquinho, né? Que as escolas têm aquele parquinho, tem aquele pátio, aquela área para brincar, aquela quadra, e a criança fica acuada. Então, no período da fala, se ele trocava letras, se alguém falava corretamente com ele, ensinava a palavra, né? Que a criança ela assimila, né? O posicionamento da boca para aprender a falar. Então, se você fala errado com a criança vai falar errado. Então, é importante saber qual foi esse processo. Se alguém estimulava ele a falar certo ou se falavam errado com ele, né? Se ele era corrigido ou não, mediante esses erros na fala. Quando ele trocava letra, se alguém também corrigia ele, né? Se ele consegue contar uma história que tenha um entendimento, né? Se você conseguir entender que a história tem começo, meio e fim, não seja aquela criança que pegue, começa a contar a história de trás para frente, ou conta só a metade, não sabe finalizar, né? Quanto tempo essa criança dorme, como é que é o sono, como é que é a qualidade de sono, uma investigação sobre o sono. Se a mãe apresentar queixas em relação à fala, você vai fazer um rastreamento para direcionar esse conhecimento onde que está o problema da fala. Se faz na escrita, tá, você vai aproveitar a linguagem, né, oral e escrita. Se faz uma queixa em relação ao sono, você vai fazer uma investigação do sono. Se faz uma queixa alimentar, você vai fazer uma investigação relacionada aos alimentos, né? A criança tem restrição, né? Esse histórico do sono da criança é muito importante, porque às vezes a criança tem pesadelos, medos, não dorme sozinho, não dorme só acompanhado, não dorme de luz apagada, só dorme de luz acesa, não consegue dormir em outros ambientes, somente na casa dele. Então, assim, tem que fazer todo esse rastreamento, né, desses problemas, desses distúrbios do sono que há com ele. Então, no aspecto da linguagem, você vai perguntar para o professor sobre essa parte, que é sobre a atenção dos detalhes na leitura, o pensamento com sequência lógica,
a inibição ao falar, se ele se inibe muito a falar, se ele troca os fonemas quando ele está falando, se ele troca as letras quando ele está escrevendo, quais são as ideias dele, né? Se ele expressa essas ideias com clareza ou se não. E na letra, se ele escreve legível ou não, se ele tem noção de espaço no caderno, se ele sabe onde é o começo do caderno, onde é a parte de cima, onde é o cabeçalho, onde é o rodapé. Muitas mães, a gente fala assim, vamos fazer o cabeçalho. Aí a mãe, para adiantar, manda fazer o cabeçalho. Sabe aonde? Aqui, ó, sobrou 10 linhas, a mãe manda fazer o cabeçalho aqui. Aqui não é cabeçalho. Cabeçalho é aqui, ó. Aqui é rodapé. Rodapé. Então a mãe vai e manda a criança fazer mais cabeçalho. Sobrou esse pedaço aqui, ela manda fazer. Tá errado. O nome é cabeçalho. Se é cabeçalho, é para colocar na cabeça. Aqui, ó, cima a cabeça, né? Então a gente orienta a criança. Aonde é esse espaço? Aonde é a limitação das margens, né? A importância da margem, o espaço que se deixa, que as crianças às vezes não sabem, né? E esse sentido todo lógico, se a criança tem ou não, né? Se ela tem noção de realidade, ou se ela vive na fantasia, se ela repete muitas letras e omite, esconde, né? Então, na escrita você fazer uma avaliação, eu estava falando você, para fazer uma avaliação na linguagem oral e na linguagem escrita. E você vai ver também com a filha, né? Se os pais brigam em frente a essa criança, né? Na frente dessa criança. Se esses pais corrigem essa criança na frente dos outros, se esse critério de disciplina que é imposto à criança, como é que ele é feito? Como que é corrigido, né? Como que a criança fica? Ela se apresenta isolada, ela gosta de ficar no meio da família, no âmbito familiar, ela tem assim uma certa inveja ou um ciúme de algum familiar ou de alguém que esteja próximo, né? A família vive em harmonia, o ambiente que ela vive é harmônico ou não. Por exemplo, às vezes mora no quintal que tem outras famílias, tem muita gente, e é muito barulho, e é briga, discussão, então a criança presencia esse momento. Os pais costumam brincar com seus filhos. Essas crianças têm um momento de alegria, eles têm satisfação em conviver na casa, ficar na casa. Essa criança, ela percebe as coisas, ela consegue descrever como é que é a família dela, ela tem essa concepção da importância da escola e da família, ela percebe isso, ela tem noções de que existe um futuro e o que seria um futuro, ela tem acesso a jogos pedagógicos. Essa criança que se encontra na fase da transição da educação infantil para o ensino fundamental, no primeiro ano, no segundo ano, que ainda estão em fase de assimilação e adquirir conteúdo de consciência fonológica, é muito importante ter acesso a jogos pedagógicos. E toda criança na educação infantil deve ter em casa brinquedos que despertam o raciocínio lógico, porque a lógica é a parte de tudo. A sequência lógica, o raciocínio lógico, ele desenvolve muito aspectos que são importantíssimos na escola e na vida também, lógico. Mas assim, ao invés de ficar dando jogos eletrônicos, um brinquedo que fala, que se mexe, que anda sozinho, dá um jogo pedagógico, brinca com a criança, tira um momento, 10, 15 minutos que você vai brincar de vareta, dominó, dama, cubo mágico, empilhar as peças, mico, jogo da memória, jogo da velha. Isso tudo é um estímulo que a criança vai receber, muito importante, para ajudar lá na consciência dela, vai ajudar na consciência fonológica, vai ajudar ela na percepção psicomotora dela, vai ajudar ela no raciocínio, na parte da matemática, vai auxiliar muito ela. Então, assim, tudo isso
E mais o acesso que essa criança tem a livros é importantíssimo para o desenvolvimento dela. Todo esse desenvolvimento escolar, a vida escolar da criança depende da vida dela em casa. Então ela vem para a escola trazendo essa bagagem. Essa bagagem que ela trouxe, ela vai utilizar os pontos que ela aprendeu, que ela guardou. Então, assim, se o pai e a mãe costumam brincar com a criança em casa, oferecer a ela livros, criar um momento com a criança, essa criança vai conseguir, né, ter uma aprendizagem bem desenvolvida. A alimentação também ajuda muito, então você também tem que fazer um rastreamento sobre essa alimentação, porque geralmente as crianças têm uma seletividade e não gostam de comer várias coisas e assim, cria-se assim uma rotina para essa criança só comer aquilo naquela hora. Ele não gosta, não vai comer. Então oferece outras coisas para ele, que aí ele vai comer. Então, no momento da anamnese, você tem para estar orientando os pais em várias coisas, né? Essa daqui da escola, ela deu 3 páginas, porque é muito sucinta, assim. Mas na conversa com os pais, na anamnese, você faz várias perguntas e anota no seu, faz uma ficha, né? Faz as fichas e anota tudo que você precisar em relação a outras perguntas que você irá fazer que sejam para o seu conhecimento e para depois você estar passando para os professores da melhor maneira possível tudo aquilo que você conseguiu captar que vai ajudar no desenvolvimento dessa criança, tá? Então eu espero que vocês gostem e a anamnese tem aí para imprimir nas redes online, né? Você encontra lá em vários grupos também. Acho que lá no canal do Telegram tem disponível algumas anamneses lá que o pessoal faz e deixa online, né, para exemplificar. Então você procura aí a sua e vê. E se a sua escola não faz, pede para fazer, porque é muito importante, vai ajudar muito no seu serviço. Porque na escola, como eu auxilio as professoras, né, faço a orientação para elas também, da inclusão, de toda essa dificuldade, a anamnese é um ponto essencial. A anamnese, o guia, né, da escala Portas, a escala, né, o guia Portas para a educação infantil, o guia de desenvolvimento para o fundamental, a entrevista com as professoras, né, e a anamnese com a escola inteira, analisar o cartão de vacina, né, deles, que eu falei para vocês verem as primeiras notas que eles recebem no primeiro e no segundo momento de vida, porque muitos pais não sabem e o problema já está ali. E o pai e a mãe só vê o problema quando está lá com 6, 7 anos, né? 5, 4. Então vê muito tardio isso. E se a gente, como profissional na escola, já verificar isso aí, já pode estar sinalizando que ocorreram alguns problemas na gestação ou durante o parto que teve essa nota baixa, tá? Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Espero que tenham gostado, tá? Qualquer coisa, curte e me segue lá no YouTube. E pode ir na minha bio do Instagram, que lá tem vários endereços das minhas redes, que eu disponibilizo muita coisa, indico muitos outros profissionais também, porque eu não sou soberana, né? Tem gente que fala que eu atropelo os outros, mas assim, eu tento ajudar ao máximo. Eu procuro estar ali orientando, passando dicas e fazendo grupos para auxiliar, porque eu vejo essa necessidade, né? Eu estou sempre orientando, passando, fazendo. Então, curte aí e um beijo e até a próxima.